Oi, escolhido, nós já vamos começar, mas aproveita aí, já curte, compartilha, se inscreve no canal. Oi, escolhido, seja muito bem-vindo a esse estudo sobre autoridade no mundo espiritual. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer por essa oportunidade, por estar falando, Senhor, da tua palavra. Que o Senhor tome a frente, que seu nome seja exaltado, porque é tudo sobre o Senhor, não tem nada a ver conosco, Pai. É para exaltar o teu nome, que o seu nome cresça e que nós, Senhor, venhamos diminuir, para que o Senhor venha aparecer na nossa vida cada dia mais. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, blinda a nossa família, blinda a nossa vida, que nós possamos exaltar o teu nome. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A autoridade no mundo espiritual. O que significa autoridade? Vamos começar por aí, deixando claro que a autoridade é direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Então, aquele que tem autoridade, ele tem o direito, ele tem o poder de ordenar, de decidir sobre alguma coisa, sobre atuar em alguma área, de se fazer obedecer. O que é o mundo espiritual? O mundo espiritual é uma parte bem real do nosso mundo. Na verdade, eu digo que é a parte mais real. Por quê? Porque eu entendo que o mundo espiritual, ele age na nossa vida, ele age no nosso meio. Então, as coisas que acontecem no mundo espiritual afetam nossas vidas, porque todos temos espírito. O mundo espiritual é a esfera de ação dos anjos e dos demônios. A autoridade espiritual é a palavra de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías 61, do 1 ao 2. Nós sabemos que essa parte do estudo está falando sobre Jesus, porém nós trazemos isso para a nossa vida também. Então o Espírito do Senhor, que hoje é o Espírito Santo, ele está sobre as nossas vidas. O Espírito Santo age através de você. Você foi ungido para quê? Você recebeu uma autoridade no mundo espiritual. Para quê? Para pregar as boas novas do Senhor, para restaurar aqueles que precisam restauração, para declarar liberdade para aqueles que estão cativos, para aqueles que estão presos, tanto espiritual quanto emocional, quanto fisicamente. O Senhor te deu essa autoridade a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolação para todos que estão tristes. A Bíblia ela ensina que todo crente tem autoridade espiritual e que ela vem de Jesus. Essa autoridade nos dá poder para fazer a diferença no mundo. A Bíblia também diz que devemos respeitar pessoas que têm autoridade espiritual na igreja. Nós devemos ter respeito por aqueles que já atuam na igreja, no âmbito espiritual, e nós devemos entender que o Senhor já nos outorgou, o Senhor já nos entregou o poder e a autoridade. Jesus deu autoridade para os discípulos. Mateus 10:1 diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. O Senhor já nos entregou. A primeira atitude do Senhor Jesus ao chamar os 12 ali foi outorgar, dar a eles autoridade para expulsar espíritos imundos, para curar todas as doenças e enfermidades, porque há espíritos de enfermidades. Aonde tem isso na Bíblia? Lucas 13:11 relata espíritos de enfermidade, aquele espírito que perturbava aquela mulher, ela andava encurvada, e o Senhor Jesus a curou e deu toda aquela situação porque era sábado. E nós entendemos que o Senhor deu autoridade nas doenças físicas e para expulsar os demônios que causam enfermidades, que são doenças espirituais. Lucas 11:14, causado, por espírito. Lucas 11:14, espírito mudo. Teve aquela pessoa que estava ali possessa de um espírito mudo, então a pessoa não conseguia falar. Então tem sim situações que é físicas
E tem sim situações que são espíritos de enfermidade e eles podem ser expulsos. A Bíblia Sagrada e o nome de Jesus têm autoridade no mundo espiritual. A autoridade da palavra. Então aqui nós vamos entender uma das armas poderosas na batalha espiritual, para você ter autoridade no mundo espiritual, conhecendo o que é a palavra. Então você precisa conhecer a palavra para ter autoridade no mundo espiritual. Você precisa entender quem que criou tudo, da onde que veio tudo, por que de tudo. Então vamos entender aqui em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela faz aquilo que ela foi designada para fazer. Em Jeremias 1:2 diz assim: então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quando você entende da palavra, quando você se apropria da palavra, quando você declara a palavra, quando você traz decretos espirituais sobre a sua vida, sobre situações da sua vida, entenda, você está declarando algo que é vivo, que funciona, que é eficaz. Por quê? Tem um Deus que está zelando por essa palavra. Autoridade no nome de Jesus. Filipenses 2, do 9 ao 11, diz assim: pelo que também Deus os exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, pois abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado ao homem pelo qual devemos ser salvos. O Senhor Jesus tem autoridade para nos salvar. O Senhor Jesus tem autoridade para nos perdoar. E Ele nos habilitou. Ele trouxe para nós a autoridade através da sua morte, a morte de cruz, através da ressurreição e a sua assunção ao céu. Quando ele foi assunto ao céu, o Senhor Jesus liberou para nós a salvação e liberou para nós o Espírito Santo. Então, o nome de Jesus, há poder nesse nome. Declare o nome de Jesus quando você for orar, ore em nome de Jesus. Quando você for agir no seu ministério, declare o nome de Jesus em tudo que você for fazer, porque há poder nesse nome. O Senhor deu a ele, Deus Todo-Poderoso, deu ao nome do Senhor Jesus todo o poder e autoridade. O poder da palavra e o nome de Jesus. Marcos 16, do 17 ao 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e não vai acontecer nada. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então o Senhor te deu autoridade, em vez de você ficar doente, a pessoa que vai sarar. Se algum bicho te picar, alguma coisa assim, o Senhor é aquele que vai trazer saúde sobre a sua vida. O Senhor está nos dando poder no mundo espiritual. O Senhor está nos dando poder para expulsar demônio, para falar em novas línguas, para ter autoridade no mundo espiritual. Mateus 28, do capítulo 28, do versículo 18 ao 19, diz assim: Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A importância de você declarar o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela sustenta o poder e a autoridade que há na palavra de Deus, porque ela sustenta a criação e mantém tudo no lugar. O sustento da criação pela palavra de Deus, em Hebreus 1:3 diz: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas por onde?
a palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Colossenses 1, do 16 ao 17 diz assim: Pois, por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tudo existe para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Então entenda que há poder na palavra do Senhor. Entenda que todas as coisas se submetem, existem ali ao Senhor. O Senhor criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A autoridade está na mão de Deus. E ele deu para o seu filho Jesus, e Jesus deu para nós. A palavra de Deus é eterna. Isaías 48. A erva murcha, a flor cai, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Deus governando pela sua palavra. Salmos 33:6. Os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e todos os seus exércitos pelo sopro da sua boca. Salmos 147:15. Ele envia suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente. O Senhor, ele é quem dá ordem na terra. O Senhor tem poder e autoridade sobre a terra. Então, como que nós temos acesso àquilo que já foi liberado sobre a nossa vida, que é essa autoridade no mundo espiritual, através da liberação que o Espírito Santo vem na nossa vida, que Jesus Cristo liberou? Como? Jesus Cristo liberou a autoridade. Como que eu vou acessar? Através da sua conexão com Deus e o Espírito Santo. Em João 15:4-5, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, ele deve permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, a menos que permaneçam em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Gálatas 5:25. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Que nós tenhamos essa consciência, essa dependência do Espírito Santo. Em Romanos 8:14 fala assim: pois todos os que são guiados, aquele que é guiado, aquele que depende, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eles são quem? São os filhos de Deus. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós devemos viver pelo Espírito Santo de Deus, porque nós não vamos viver só para satisfazer os desejos da nossa carne. Nós vamos viver para adorar o Senhor, para exaltar o Senhor. Nós vamos viver direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, ele nos dá autoridade, ele nos empodera. Em Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder, autoridade, poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Efésios 3:16. Peço que, da riqueza da sua glória, ele os fortaleça com poder, por meio do seu Espírito no homem interior. O Senhor vai te fortalecer com poder, através do Espírito Santo, o seu homem interior. O papel do Espírito Santo na oração, que você tenha essa compreensão na oração. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. 1 Coríntios 2, do 10 ao 11, diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois entre os homens, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque ele nos empodera e ele conhece aquilo que está em Deus. Ele nos inspira, ele traz um entendimento da vontade de Deus para a nossa vida.
Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque ele intercede por nós. Ele traz graça, ele traz força, ele que vai te ajudar no mundo espiritual, ele vai trazer essa autoridade para a sua vida. O preparo e o cuidado no ministério. Claro que quando você for agir no mundo espiritual, no campo da libertação, isso exige um preparo específico. Você tem que ter um comprometimento maior com a obra. Não que nas outras esferas de ministério não precisa, mas nesse é visceral. Que você tenha cuidados quando você estiver exercendo esse ministério de libertação, porque o mundo espiritual é uma coisa muito séria. Um alerta sobre a confrontação e a libertação de pessoas que buscam, às vezes, desmascarar, às vezes brigar, às vezes trazer situações, tantas coisas. Esteja preparado, esteja equipado, busque do Senhor discernimento, as armaduras do Espírito, tenha sua vida no altar. Tenha compromisso com Deus. Ter autoridade espiritual requer compromisso genuíno com Deus. A presença do Espírito Santo é essencial para que você tenha autoridade. Então, tudo que nós falamos até aqui, você precisa conhecer a palavra, você precisa entender que a autoridade está na mão do Senhor, o Senhor tem todo o poder, mas através da presença do Espírito Santo, você tem autoridade no mundo espiritual. Através daquilo que Jesus já liberou sobre a sua vida, você tem autoridade no mundo espiritual. E há poder no nome de Jesus, é uma ferramenta, a palavra, o nome de Jesus para a guerra e batalha espiritual. Principalmente, tenha compromisso genuíno com Deus. Cuidados nas práticas espirituais. Quando você for praticar expulsão de demônios, não faça isso sem preparo. Que você tenha humildade, que você tenha arrependimento, que você haja na autoridade espiritual com muita humildade, com arrependimento. Não haja por arrogância, não entra por orgulho, não, é coisa séria. O mundo espiritual não é brincadeira. Que você seja persistente. Persistência e obediência são as palavras para você ter autoridade no mundo espiritual. Necessidade de persistência na oração, no jejum, na obediência à palavra, a importância de implantar a palavra de Deus no seu coração. Por quê? Em Provérbios 4:23 diz assim, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Então guarde a palavra do Senhor no seu coração para você permanecer na presença de Deus. Oração por conserto e transformação. Nós vamos fazer uma oração aqui, eu quero te convidar. É uma oração por arrependimento, por obediência e conexão com Deus. Nós vamos orar e você pode repetir junto. A oração fala assim, eu quero aceitar o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Senhor e Salvador, entra na minha vida e põe fim ao meu passado. Me dá um novo nascimento, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para as boas obras. Pai, a partir de hoje eu quero ter uma vida de consagração e ao orar e andar na Tua presença. Senhor Deus, me ajuda a persistir na oração, me ajuda a jejuar, me dá poder sobre os demônios em um nome de Jesus. Senhor, eu oro agora no nome de Jesus, que seja feito assim na minha vida, a partir de hoje, Pai. Pai, a partir de hoje eu quero obedecer a Tua palavra. Liberta-me do espírito da mentira, do espírito da imoralidade, da pornografia, dos pecados ocultos e os que ninguém vê. Eu quero obedecer a Tua palavra, para que ela tenha poder na minha vida. E eu quero obedecer a Tua palavra, para que ela funcione na minha vida. Eu preciso da Tua palavra dentro de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Implanta a Tua palavra no meu coração. Me dá da Tua palavra, me dá da responsabilidade para com a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, dizer que nós vamos continuar se aprofundando nesse tema. Vamos orar para agradecer? Pai, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos. Guarda-nos na Tua presença, ajuda-nos a trilhar o caminho, Senhor, da obediência. Nos dê da Sua graça, do seu favor, do Seu poder. Espírito Santo, nos empodera. Espírito Santo, nos enche de esclarecimento. Que nós possamos, Senhor, ter autoridade no mundo espiritual para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.